Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Vanderson Medeiros, com outra aparência, né? Eu sei que você vai questionar sobre isso, mas enfim, hoje eu preparei mais 3 aplicações sobre a famosa história de Noemi, Ruth e Ofra e de seu marido Elimeleque. Mas o foco aqui é sobre Ofra e Ruth, as suas atitudes diante de sua sogra Noemi. Bom, se esse tipo de assunto é do seu interesse, por gentileza, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de nosso Deus. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para 3 aplicações de hoje. Bom, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, vamos ler aqui então no livro de Ruth, capítulo de número 1, apenas o verso de número 14, que diz assim: Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar, então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Exatamente nesse texto, nesse verso, é onde eu quero focar as explicações de hoje. Bom, nós conhecemos a história de Noemi, que tinha o seu marido chamado Elimeleque, tinha os 2 filhos, Malom e Quileão, e também, logo depois que eles casaram com Orfa e Ruth. E você sabe de toda a história, que houve fome na cidade de Belém. Então agora Elimeleque com a sua família vai para Moabe. E lá aconteceu todo aquele contexto, toda aquela situação em que os 2 filhos, Malom e Quileão, morrem. Elimeleque também morreu antes dos 2 filhos. E assim você sabe onde foi dar toda essa história. Mas o foco aqui é as aplicações que eu preparei para este vídeo. E a primeira aplicação é a seguinte: não espere perder mais nada para voltar para casa. Claro, essa aplicação eu me refiro à casa do Pai, à casa de Deus, ou seja, Belém, a casa do pão. Bom, sabemos que você consegue observar que passa-se os anos nessa cidade e parece que Noemi, ela não consegue perceber que ali não era o seu lugar. Ela não consegue perceber que deveria sair daquele local e voltar para a cidade de Belém, voltar para a terra natal, por assim dizer. Será que ela não conseguiu contemplar que já era o suficiente? Ela teve a perca de Elimeleque, o seu marido, depois perdeu os 2 filhos, para depois entender que aquele ali não era o lugar de ela ficar. Então, qual é a aplicação? Não espere perder mais nada para você entender o propósito de Deus sobre a tua vida, para você entender que esse não é o seu lugar, para você entender que essa situação, esse ambiente que você está vivendo, nem sempre é da vontade de nosso Deus. E às vezes a gente perde muitas coisas para conseguir relembrar, reconhecer que precisamos urgentemente voltar para a casa do pão. Eu me refiro à casa de Deus, à casa de oração. Talvez estou falando com alguém que está vivendo essa situação, já teve várias perdas e ainda não conseguiu entender que já está na hora de você voltar para a casa de adoração, ou seja, para a presença de nosso Deus. Então eu termino essa primeira aplicação te aconselhando: não espere perder mais nada. Eu acho que já é o suficiente que você já viu até aqui, que foi no caso que aconteceu com Noemi. Bom, forte esta revelação, não é? Sendo assim, vamos para a segunda aplicação. E a segunda aplicação que eu preparei para vocês é a seguinte: cuidado com o beijo. Exatamente isso que você ouviu. Às vezes, nem todos aqueles que nos beijam significa que vai estar ao seu lado. E às vezes aquele que puxa a nossa orelha, muitas vezes é aquele que vai ficar. O que eu aprendo com isso? Você consegue observar que Noemi, depois que perdeu seus 2 filhos, então ela fica naquela situação, né? Fica naquela situação, e agora? Como que vocês vão dar continuidade de gerações, por assim dizer, sendo que agora vocês não têm marido? Vocês são novos ainda, vocês podem arrumar outros maridos. Fala o seguinte: filhas, voltam para suas casas e vivam a sua vida. Você consegue observar que Ruth, ouvindo o conselho de Noemi, e tanto Orfa, observa a atitude das duas, são diferentes. Orfa abraçou, beijou a sua sogra Noemi e foi-se embora. Mas Ruth não. Ruth ficou até o fim com Noemi. Noemi deu oportunidade para Ruth voltar para casa, mas Ruth disse: não, o seu Deus é o meu Deus, onde você for irei contigo, ou seja, estarei contigo para o que der e vier. Eu não abro mão de ti, ó minha sogra. Em outras palavras, ela quis dizer isso. Mas você consegue observar que muitas das vezes aquele que te abraça, aquele que nos beija, é aquele que vai nos abandonar na hora mais difícil. Mas muitas das vezes aquele que nos chama a atenção, que nos corrige, puxa muitas das vezes a nossa orelha, é aquele que vai ficar conosco até o fim, até o final
deste processo. Então, eu termino dizendo, cuidado com o beijo. Lembra de Judas? Beijou Jesus e entregou para os soldados para ser crucificado? Observem bem, então, cuidado. Nem todo beijo, abraço, ele é de coração. Mas na hora que a gente mais precisa, muitas das vezes, essas pessoas nos abandonam. Talvez você está vivendo esse processo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aguente firme este processo, só tome cuidado com aqueles que te beijam. Muitas das vezes é o que vão te abandonar na hora que você mais precisar. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a terceira e última aplicação que eu preparei para este vídeo. E a terceira aplicação é a seguinte. O processo revela quem são as pessoas que estão do nosso lado. Voltando a Ruth e Orfa. Consegue observar que o processo que Noemi está passando, ela está vivendo, consegue agora revelar quem é quem. Revelou quem era Orfa e revelou quem era Ruth. Então, queridos, mesmo assim eu quero te dizer, não se desespere a este processo que você está vivendo. Porque às vezes é necessário passar pelo processo, porque nós saímos mais maduros, mais experientes. E é neste processo Deus revela quem é quem e quem não é. Deus revela neste processo quem está do nosso lado e quem não está. Pega esta visão. Bom, queridos e amados irmãos, estas são as 3 aplicações, bem rápida e bem objetiva, para que você possa ser edificado. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser abençoadas por esta palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo. É claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.